Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a função afim, também conhecido como a função polinomial do primeiro grau. Vamos para a aula. Função afim. Definição. Toda aplicação f de R em R, definida por f de x igual a x mais b, com a e b real e a diferente de zero, é denominada função afim ou função polinomial do primeiro grau. Ou seja, se nós tivermos uma função f aplicada de A em B, ok? Onde cada x em A vai nos levar a um f de x em B, em que esse f de x é ax mais b, isso aqui nós vamos chamar de função afim. Aqui nós temos a notação matemática ao que acabamos de dizer, certo? O gráfico da função afim é uma reta. Ela aqui é definida de R em R, certo? Então, o gráfico da função afim definida de R em R é uma reta. A imagem é o conjunto IM, R. A imagem é o próprio conjunto de reais, ou seja, é igual ao contradomínio. Exemplos. f de x igual a 2x mais 3. Pronto, aqui é uma função afim, certo? Onde o 2 está sendo A e o 3 fazendo o valor de B. Uma função afim. A igual a 2 e B igual a 3. Ok? f de x igual a x menos 5, que é uma função afim. Quem está sendo A aí? A é o coeficiente numérico do x. O coeficiente numérico do x vai ser 1. E o B, menos 5. Certo? Então, nós temos dois exemplos de função afim. Agora, vamos construir o gráfico de uma função f de R em R definida por f de x igual a 2x mais 1. Vejam que é uma função afim. Vamos construir o gráfico dessa função. Como nós faremos? Nós faremos o seguinte. Primeiro a gente pega aí, nós temos aí construímos esse quadrado aí, e vamos dar dois valores ao x. Eu vou dar dois valores pequenos, menos 1 e 1. Você pode dar dois valores quaisquer. Sempre trabalho com valores pequenos, que nos ajudam. Aí, esses valores de x, desculpa, aí deixa eu apagar. Esses valores de x aí, deixa eu apagar aqui. Então, deixa. É determinado por você. Você que diz quem vai ser o valor de x. Eu disse menos 1 e 1. Aí a gente faz o seguinte. Pega essa função f de x igual a 2x mais 1. E onde tem x, pegamos o primeiro valor. Pegamos menos 1 aqui, ó. Certo? Onde tem x, a gente substitui por menos 1. Isso nós já aprendemos a fazer, não foi? Então vai ficar f de menos 1 é igual a 2 vezes menos 1 mais 1. Ah, mas quem vai ser 2 vezes menos 1? Menos 2. É isso? Essa multiplicação. Então, f de menos 1 vai dar menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1, fazendo essa soma, vai dar igual a menos 1. Então, f de menos 1 é igual a menos 1. Encontramos a imagem de menos 1, que é o próprio menos 1, certo? Agora, vamos substituir o valor de 1, certo? Esse valor de 1. Onde pegamos a função e onde tem x, substituímos 1 aqui, onde tem x. Aí vai ficar f de 1 igual a 2 vezes 1 mais 1, ok? 2 vezes 1, 2. Então, f de 1 é igual a 2 mais 1, f de 1 é igual a 3. E encontramos o valor de y para x igual a 1. Com esses dois pares ordenados, nós temos para x menos 1, y igual a menos 1, e para x igual a 1, y igual a 3, nós podemos construir o gráfico. Pegamos o sistema de coordenadas cartesiano, x e y, certo? E vamos marcar primeiro esse ponto, menos 1 de x, menos 1 de y. Ó, o menos 1 de x vai ficar aqui, certo?
Então, a gente traça uma paralela ao eixo y, até encontrar o menos 1 de y. Aqui, o menos 1 de y vai ficar aqui abaixo do eixo x. A gente traça essa paralela ao eixo y. E agora, partindo do menos 1 do y, a gente traça uma paralela ao eixo x. Certo? E esse ponto aí de encontro das duas paralelas, aqui vai ser o ponto menos 1, 1. Certo? É esse ponto aí que nós marcamos de vermelho. Vamos marcar agora o ponto 1 e 3. A gente marca o 1, o eixo x. Vai ficar mais ou menos aí, seria um ponto aqui, né? No eixo x. O menos 1 aqui e o menos 1 aqui do y, né? E o ponto 3. O ponto 3 seria mais ou menos aqui. Um valor aqui, certo? Valor aqui. Então, a gente traça uma paralela ao eixo y a partir do 1, certo? E uma paralela ao eixo x a partir do 3. Esse encontro das paralelas, certo? Aqui é justamente o ponto 1, 3. Eu pintei de vermelho. Então, a gente vai fazer o seguinte, traçar uma reta passando por esses dois pontos. Essa reta, aqui, ó, que passa pelos pontos menos 1 e 1, 3, é o gráfico da função f de x igual a 2x mais 1. Simples, né? Agora a função identidade. A função identidade é um caso particular da função afim, certo? Definição. Uma aplicação f de R em R recebe o nome de função identidade quando a cada elemento x em R associa o próprio elemento x. Isto é, a gente vai pegar uma função f de A em B, certo? Onde a cada x que a gente pega em A, aplica a função f nesse x enquanto x também em B. Seria assim, a gente pegasse um valor qualquer, por exemplo, se pegasse esse x fosse um 2, pega um 2 em A, f de 2 é 2, certo? Enquanto o mesmo valor em B, certo? Em particular, a função identidade acontece quando o A é igual a 1 e B é igual a 0, certo? A função f de x é igual a x, certo? O coeficiente numérico aqui, A é 1 e o B é 0. Isso aí é a função identidade. O gráfico da função identidade é uma reta que contém as bissetrizes dos quadrantes ímpares. No gráfico eu vou mostrar isso melhor para vocês. E a imagem é o conjunto dos reais, é igual ao conta-domínio, certo? Uma característica da função afim. A identidade é um caso particular da função afim, então a imagem continua sendo reais. Olha, se a gente pega os eixos x e y, o gráfico da função afim ela vai dividir os quadrantes ímpares, que a gente conta os quadrantes a partir desse aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Os quadrantes ímpares são os quadrantes em 3. Ela contém a bissetriz dos quadrantes ímpares. Assim, ó. O que quer dizer contém a bissetriz? Ela vai dividir esse ângulo aqui, que é de 90 graus, em dois ângulos iguais, de 45. A bissetriz divide um ângulo em dois ângulos iguais, certo? Aqui vão ter ângulos de 45 graus, certo? Formando o eixo com a reta. Aqui, 45. 45 e 45. Essa é a característica da função identidade. Esse é x, o y. Agora a função linear. Também a função linear é um caso particular da função afim, certo? Uma aplicação f de R em R recebe o nome de função linear quando a cada elemento x em R associa o elemento ax pertencente a R, onde A é diferente de zero. Ou seja, a função linear acontece quando B é igual a zero. Se a gente tiver uma função afim que B é igual a zero, nós vamos chamá-la de função linear. Ok?
serão a f de A em B, onde cada elemento de A, cada x, quando aplicada a função nesse elemento, nós vamos encontrar a x, certo? Não vai ter o mais b, porque o b vai ser 0. O gráfico da função linear é uma reta que passa pela origem, 0, 0. Como na função identidade, também passa pela origem, certo? O gráfico da função linear passa pela origem. E a imagem também vai ser como um conjunto de reais, que é um caso particular da função afim. Vamos ver como seria aqui, olha. Nós temos aqui os eixos, ela seria assim, olha. Diferente da função identidade, que divide em duas partes iguais, ela vai ter uma inclinação diferente, certo? Esses ângulos, um é maior que o outro, né? Vai diferenciar por isso. Vamos ver aqui exemplos. Construir o gráfico da função f de RR definida por f de x igual a 2x e f de x igual a menos 2x. Primeiro aqui a letra A. Vamos pegar o seguinte. Dá dois valores a x, desculpa. Então, dois valores, 0 e 1. Valores simples, fáceis de calcular. Aí eu pego a função f de x igual a 2x. Primeiro substituo o 0, certo? Aí vai ficar f de 0 igual a 2 vezes 0. 2 vezes 0 igual a 0. Então, f de 0 igual a 0. Encontrei o valor de y quando x igual a 0. Agora nós vamos substituir o 1 na função. Pegamos a lei de formação, f de x igual a 2x. Onde tem x, nós vamos substituir por 1. Então vai ficar f de 1 igual a 2 vezes 1. f de 1 igual a 2. Encontramos a imagem de 1. Quando x é 1, y será 2. E com esses dois pontos, nós podemos construir o gráfico dessa função f de x igual a 2x. Olha só. Nós temos aqui os eixos coordenados. Aí nós vamos ter x, y, y2, x1. A gente traça uma paralela ao x igual a 1, certo? Paralela ao eixo y. E a partir do 2 no y, uma paralela ao x, certo? Esse ponto que a gente conta aqui é o ponto x1, y2, certo? E 0, 0 vai ficar na origem. É um ponto aqui na origem. Ele tem que passar aqui pela origem. O encontro da origem. Então, a reta que passa pela origem pelo ponto 1, 2. Ok? Vamos ver como fica o B. Também vamos dar dois valores a x. Outra vez 0 e 1. A gente sempre pega os valores mais simples possíveis. E vamos pegar a função e substituir. Onde tem x, vamos colocar 0. Então vai ficar f de 0 igual a menos 2 vezes 0. f de 0 vai ser igual a 0. Então, a imagem de 0 é 0. Sempre vai ser, porque é uma função que passa pelo ponto 0, 0. Isso nós já vimos, né? Agora, o 1. Onde tem x, eu vou substituir por 1. Vai ficar f de 1. Aqui não é um 0. f de 1 é igual a menos 2 vezes 1. Então, f de 1, desculpa aí, Ctrl+C, Ctrl+V, é igual a menos 2. Aqui, menos 2. O gráfico dessa função vai ser o seguinte. Tem os eixos x, y. Já sabe que nós temos o ponto 0, 0, né? É aqui o encontro dos eixos cartesianos. Ok? E agora a gente vai fazer o seguinte. Vai marcar o 1 no x e o menos 2 no y. A partir do 1, certo? O 1 que está aqui, vou contar mais ou menos por aqui, a gente traça uma paralela ao eixo y. Ok? E a partir do 2 no y, a gente traça uma paralela ao eixo x. Esse ponto que nós encontramos aqui, certo? Esse ponto aqui é o ponto 1 menos 2. Ok? Que ele vai passar pelo 0, 0, não é isso? É a reta que passa por 0, 0
e 1 menos 2. Vamos ver como fica aí essa reta? Assim. Essa reta é o gráfico, né, da função f de x igual a menos 2x. Bem simples de fazer. Zero ou raiz da função afim. Definição. O zero da função afim é todo número x real, tal que, ao aplicarmos a função em x, nós vamos obter zero. Acontecendo isso, nós teremos o zero da função afim, ou raiz. Né? Em símbolos, nós diremos da seguinte forma: x é zero de y igual a f de x, se somente se f de x igual a zero. O que acabamos de dizer lá em cima, estamos dizendo aqui com notações matemáticas. Ok? Assim, para determinar o zero da função afim, basta resolver a equação do primeiro grau. Ora, se f de x é igual a zero e f de x é ax mais b, a função afim é escrita dessa forma, f de x é igual a ax mais b, não é isso? Mas f de x igual a zero, então quer dizer que ax mais b é igual a zero. Certo? Que apresenta uma única solução. A solução de x, a gente resolvendo essa equação, o valor de x aqui vai ser igual a menos b sobre a. Ok? Vamos resolver isso para vocês. De fato, resolvemos ax mais b igual a zero com a diferente de zero. Isso aqui, por definição de função afim, o a é diferente de zero. Certo? Aí temos ax mais b igual a zero. A gente faz o que agora? Passa o b para o segundo membro, ele está positivo, vai passar negativo. Então vai ficar ax igual a menos b. Ok? E agora o a que está multiplicando x vai passar dividindo. Então x igual a menos b sobre a. Como já acabamos de dizer, aí o zero da raiz afim, ou zero raiz da função afim, é um x igual a menos b sobre a. Vamos ver um exemplo? O zero da função afim f de x igual a 2x menos 1 é igual a 1 meio. Pois, fazendo, a gente vai fazer esse 2x menos 1 vai ser igual a zero, né? Eu quero zero. 2x menos 1 é igual a zero. E resolve essa equação. Passa 1 para o segundo membro, está negativo, passa positivo. Então fica 2x igual a 1. E agora passo 1 dividindo. X igual a 1 sobre 2. E aí está o zero, ou raiz da função afim. Bem simples, uma equação do primeiro grau bem simples. Todos vocês sabem resolver. Condição para que a função afim seja crescente. Nós vamos ver o que é preciso acontecer para que a função afim seja uma função crescente. Sejam os números reais x1 e x2 quaisquer, tal que x1 menor que x2. Para que a função afim seja crescente, devemos ter a imagem de x1 menor que a imagem de x2, certo? Tem que satisfazer essa condição aqui, certo? Isso aí a gente já viu lá em definição de função crescente, né? Mas quem é a imagem de x1? A imagem de x1, aplicando a função f, a função afim, que é dada por, eu vou escrever aqui, f de x igual a ax mais b, ok? Onde tem x eu vou colocar x1. Então, f de x1 é ax1 mais b. E f de x2, onde tem x eu coloco x2. Então, vai ser f de x2 mais b. Então, a imagem de x1 é ax1 mais b, que vai ser menor que a imagem de x2, que é x2 mais b. Certo? Vamos organizar isso aqui. Vamos passar ax2 mais b para o primeiro membro. Olha que eles estão positivos, eles vão passar negativos. Certo? Então vai ficar ax1 mais b menos ax2 menos b. Passar negativo, menor que zero. Não ficou nenhum número no segundo membro, a gente coloca o zero. Percebem que esse mais b e menos b são simétricos. Então a gente pode usar a lei do cancelamento. Ficamos apenas com ax1 menor que ax2.
Isso menor que zero. AX1 menos AX2 menor que zero. O A é um fator comum nos dois termos. Então, nós podemos fatorar esse A. Então, A vezes x1 menos x2. Vocês devem estar lembrados. Fatoração lá do oitavo ano, né? Coloco A em evidência. AX1 dividido por A dá x1. Menos AX2 dividido por A dá x2. Então, a gente fica com essa equação aqui. Vamos chamar aqui de uma equação 1. Certo? E nós temos também que x1 é menor que x2. Isso implica que, passando x2 para o primeiro membro, ele está positivo, passando para o primeiro membro fica negativo, nós teremos essa equação aqui, vamos chamar de equação 2. Certo? x1 menos x2 é menor que zero. Assim temos. Vamos colocar essas duas equações em um sistema. x1 menos x2 é menor que x0, que é a equação 2. Ok? E A vezes x1 menos x2 menor que zero, que é a equação 1. Olha, esse A vezes x1 menos x2 está dando menor que zero. Nós sabemos que x1 menos x2 já é menor que zero. Para que o resultado do produto de x1 menos x2 por A dê menor que zero, obrigatoriamente A tem que ser maior que zero. Né? Porque se eles são menor que zero, x1 menos x2, o sinal é negativo. A sendo maior que zero vai ser positivo, aí mais com menos é que vai dar um valor menor que zero, negativo. Então, esse A obrigatoriamente tem que ser maior que zero. Então, a gente conclui o seguinte. Concluímos que a função afim f de x a x mais b é crescente se e somente se o A, certo? Da função afim for maior que zero. Então, a gente não vai precisar ter muitas preocupações para determinar se uma função é crescente ou decrescente. Basta olhar o valor de A. Se A for maior que zero, nós veremos que a função é crescente. Condição para que a função afim seja decrescente. Sejam os números reais x1 e x2 quaisquer, tal que x1 menor que x2. Para que a função afim seja decrescente, devemos ter. Ora, quando aplicarmos f em x1, a imagem de x1 vai ter que ser maior que a imagem de x2. É a definição que nós já demos lá em função decrescente, né? Mas quem é a imagem de x1? Nós já vimos que é a x1 mais b, que vai ter que ser maior que a imagem de f de x2, que é a x2 mais b. Passando tudo para o primeiro membro, são positivos a x2 e o b, então vão passar negativo. Ficar x1 mais b menos a x2 menos b. Mais b e menos b a gente cancela. Ficamos apenas com ax1 menos ax2, isso maior que zero, certo? Da mesma forma, o A é um fator comum nos dois termos, coloco o A em evidência e ficamos A vezes x1 menos x2 dá um valor maior que zero. Isso vai ser a nossa equação 1. E também nós já temos que x1 é menor que x2. Passando x2 para o primeiro membro, vai ficar com essa equação. x1 menos x2 menor que zero. Equação 2. Da mesma forma, vamos formar um sistema. Assim temos, olha só, a equação 2x1 menos x2 menor que zero. A equação 1, a vezes x1 menos x2 maior que zero. Se isso aqui é menor que zero, tem sinal negativo. Para que o resultado do produto dele com A dê maior que zero, obrigatoriamente o A tem que ser negativo também, porque menos com menos vai dar mais. Então, isso implica que o A obrigatoriamente tem que ser menor que zero. Logo, concluímos que a função afim f de x igual a x mais b é decrescente se somente se A é menor que zero. Bastante simples, né? Só observar a equação, a gente já determina se é decrescente ou decrescente. Exemplos. A função definida por f de x igual a 5x mais 1 é crescente. Por quê? Qual o valor de A? A é o coeficiente numérico de x, é 5. A é igual a 5. 5 é maior que zero, então a função é crescente. 2.
A função definida por f de x igual a menos 4x mais 3 é decrescente. Outra vez, olhar apenas o valor de a. Quanto é o valor de a? Menos 4, certo? Menos 4 é menor que zero. Se menos 4 é menor que zero, e menos 4 é o a, então a função é decrescente. Veja que é bem simples determinar isso. No 3, a função definida por f de x igual a x mais 3 é crescente. Exatamente. Quem é o valor de a aí? Quem é um coeficiente numérico aqui do x? Vai ser 1. Então, a igual a 1, que é maior que zero. Por isso a função é crescente. Da mesma forma, se eu tiver a função definida por f de x igual a menos x mais 3, o coeficiente numérico do x aqui, ó, é quem é? Menos 1. Então, a igual a menos 1, que é menor que zero. Por isso a função é decrescente. Ela pode aparecer dessa forma também, ó. A função definida por f de x igual a 3 menos 2x é decrescente. Porque quem é o a? O a é o coeficiente do x, ó. É isso aqui. É o menos 2. Então, a é igual a menos 2, que é menor que zero. Como o valor de a é menor que zero, a função é decrescente. Bem simples, como eu falei. Agora vamos ver o sinal da função afim. Considerando que x é menos b, igual a menos b sobre a, é o zero da função afim, f de x igual a x mais b, é o valor de x para que f de x igual a zero, examinemos então para que valores ocorre f de x maior que zero e f de x menor que zero. Nós vamos ver quando é que acontece f de x maior que zero e f de x menor que zero. Porque igual a zero a gente já sabe que é x igual a menos b sobre a. Ok? Primeiro caso. Vamos pegar quando a gente tem uma função crescente, ou seja, que o a é maior que zero. Então, f de x é igual a x mais b, que é maior que zero, certo? Eu quero saber, vou pegar esse primeiro caso aqui, certo? Quando o f de x é maior que zero, eu pego essa função aqui e faço ela maior que zero. Eu quero o primeiro caso. E sabendo que o a dessa função está sendo maior que zero. Então, ax é maior que menos b. Eu peguei o b, estava positivo, nós passamos para o segundo membro, ok? E o a vai passar dividindo. Vejam bem, a vai ser maior que, o x vai ser maior que menos b sobre a. Então, quando a é maior que zero, a função é maior que zero quando x é maior que menos b sobre a. E quando é que ela vai ser menor que zero? A função vai ser menor que zero, da mesma forma, a gente passa o b para o segundo membro e passa dividindo. Ó. Então, f de x vai ser menor que zero para todo valor de x menor que menos b sobre a. Ok? Colocando os valores de x sobre o eixo, o sinal da função f de x igual a x mais b com a maior que zero é, olha só como seria. É uma função crescente, porque a é maior que zero, certo? Então, o gráfico da função é essa azul aqui, está crescendo. Aqui nós temos o menos b sobre a. Para valores menores aqui, ó, sempre ela vai ser negativa, está abaixo do eixo x. O gráfico está abaixo do x, é negativo. E para valores à direita, ou seja, maiores que menos b sobre a, o gráfico da função é positivo. Então, é positivo para valores maiores que menos b sobre a e negativo para valores menores que menos b sobre a. Segundo caso. Agora vamos olhar quando a função ela é decrescente, ou seja, o a é menor que zero, certo? Nós vamos ter o seguinte, quando é que a função vai ser maior que zero? A gente passa esse b para o segundo membro, vai ficar ax maior que menos b. Olhe bem, lembre-se que esse a é menor que zero, é um valor negativo, certo? Então, esse valor aqui, ele está sendo negativo se o x for positivo e vai estar sendo positivo se o x for
negativo, não é isso? Então, quando a gente passa esse valor de A dividindo menos B, certo? Esse segundo membro vai ficar positivo e, consequentemente, vai ficar maior. O que vai acontecer? X vai ficar menor que menos B sobre A. Dá para entender? A partir desse momento que eu pego esse valor negativo e passo para o segundo membro, esse primeiro membro vai ficar menor, que era maior, vai ficar menor que menos B sobre A. Então, a função vai ser maior que zero para valor de x menor que menos b sobre a. E a função f de x igual a x mais b vai ser menor que zero, da mesma forma, passando b para lá ele vai negativo. E como a é negativo, ao passarmos a para o segundo membro, o sinal vai inverter, pelo mesmo motivo. Então, o x vai ficar maior que menos b sobre a. Certo? Colocando os valores de x sobre o eixo, o sinal da função f de x igual a x mais b com a menor que zero, ou seja, quando a é decrescente, nós temos aqui, ó, a função decrescente está aí. Desculpa aí, deixa eu apagar isso aqui, isso eu apago. Não apagou não, olha, ela é decrescente. Aí temos aqui o menos b sobre a. Para valores à esquerda de menos b sobre a, ou seja, menores que menos b sobre a, ó, x menor que menos b sobre a função ela é positiva, está acima do eixo x. E para os valores à direita de menos b sobre a, ou seja, valores maiores que menos b sobre a função é negativa. Certo? Então aí está o gráfico de uma função decrescente. Aí a gente vê o sinal quando é que ela é maior que zero, menor que zero, quando ela é igual a zero. Ok? Então, pessoal, espero que tenham gostado e até a próxima aula.